Salve, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Essa é a aula A Igreja em Ordem. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. É uma alegria enorme ter vocês aqui para a gente aprofundar um pouco mais do estudo, do conhecimento sobre as ordens religiosas, sobre como a Santa Igreja se desenvolveu ao longo dos séculos, também através dessas ordens. Quem foram os grandes santos que fundaram as congregações, as espiritualidades que a gente conhece, beneditinos, franciscanos, dominicanos, jesuítas. E por que isso importa para nossa vida espiritual, para tua vida espiritual aí? Não é apenas curiosidade histórica, não é apenas para quem gosta de história da igreja. Essa aqui é uma aula onde a gente começa a descobrir essas, esses encaixes da história, tá? Eu já adianto, obviamente, isso é um recorte. A história da igreja ela é gigantesca. O meu objetivo aqui é fazer um mergulho sincero, mas com certeza parcial, né, com certeza, sob algumas óticas ao menos, sobre da forma como eu enxergo através daqueles autores que eu li e que eu pesquisei. A gente vai estar apoiado em bibliografia séria, consolidada. Vocês já devem ter ouvido falar, para quem gosta de história da igreja certamente já ouviu falar. Da coleção do Daniel Hopes, né. Então, a História dos Apóstolos e Mártires, os volumes, eh, seguintes todos, nessa aula especificamente, os Apóstolos e Mártires. O Huizinga também, o autor do Outono da Idade Média, um livro, bem conhecido, bem grande inclusive. Então aqui a gente não tá falando de chutômetro, né. Existem historiadores que deram a vida por isso. E aqui a gente tá pegando um pouquinho disso, eu tô olhando também com os olhos da fé, eu não tô sendo um cientista de modo algum, é é um exercício de observação da história, tentando entender os pontos em que a divina providência agiu, como ela foi encaixando as coisas, e claro, obviamente com muito contexto histórico, tá. Eh, Pra quem já tá acostumado ao todo santo dia, pra quem já ouviu essa aula, pra quem não sabe, ela já foi gravada em 2024. Claramente, obviamente uma aula semelhante a essa, não exatamente essa. Inclusive, me perdoem a voz, quando eu parei pra gravar essa aula, vi que eu tô há alguns dias ruim da garganta. Me lembrei que quando eu gravei ela pela primeira vez, eu também estava ruim da garganta, eu sentei e disse: "Não, não vou esperar mais pra fazer, eu preciso gravar". Mas pra quem já me conhece dessas aulas, pra quem já me conhece do Todo Santo Dia, sabe que o meu método, a forma como eu gosto de explicar, é é contextualizando. Eu não conto a vida do santo sem antes dar minimamente o contexto, onde ele nasceu, como era o mundo naquele momento. E aqui a gente tá falando de história da igreja através dos grandes fundadores. Primeiro eu preciso contextualizar que igreja era essa, tá. Eh, Como é que a igreja estava, como é que o mundo estava antes das ordens religiosas, para entender também o que, de que modo eles vieram preencher algo, o que que eles vieram fazer, o que que a os grandes santos fundadores vieram, sonhar os sonhos de Deus, quais são esses sonhos, o que que esses sonhos solucionavam ou instigavam, tá. Essa aqui, ela é a aula introdutória desse estudo sobre a história da igreja, tendo como fio condutor os grandes santos fundadores de ordens, congregações, institutos. Amanhã, já adianto a vocês, dia de São Bento, dia 11 de julho, nós teremos, eh, a aula que inaugura o primeiro desses grandes, fundadores, que é São Bento. Então, eu fiz questão de trazer essa aula nesse dia de hoje para a gente ter minimamente uma base comum para que amanhã, dia 11 de julho, dia de São Bento, falemos dele sob essa ótica. Bom,
existe algum debate teológico, algumas opiniões sobre o momento exato em que a igreja nasce, tá? No cenáculo, com a vinda do Espírito Santo, Pentecostes, a própria igreja, entende o seu nascimento como Pentecostes. Tem como a gente entender que a igreja nasce ou ao menos, começa, de algum modo, se ensaia na escolha dos 12, na nomeação de São Pedro como papa. Mas esse debate aqui não é o que importa nesse momento. O que importa pra gente é que a igreja nasceu. Nasceu ali no primeiro século, né, ainda com nosso Senhor Jesus Cristo, seja, aos pés da cruz, seja na escolha dos 12, seja no cenáculo após a subida de Nosso Senhor. Nesse período, as ordens religiosas, elas, assim como a gente conhece, não existiam, né. Isso é um tanto óbvio, eu acho, pra todos nós, eh, mas nós tínhamos, vou mostrar pra vocês o mapa aqui. A Santa Igreja nasce, obviamente, no Oriente Médio, né, aqui nessa região. Acho que eu deixei muito perto aqui o meu mapa. Tô com a cabeça bem embaixo, vocês vão ver se eu consigo botar um pouco mais pra cá. Aí. É, desmarquei. Bom, aqui, tá? No Oriente Médio, eh, de onde os 12 apóstolos são. E ali nos Atos dos Apóstolos, a gente já tem a primeira descrição dessas comunidades que viviam ali no Oriente Médio, né, um pouquinho, não necessariamente apenas, falando, sei lá, eh, Jerusalém, por exemplo, ou, enfim, das cidades onde os apóstolos passaram, mas já tínhamos, né, algumas comunidades nascentes nos Atos dos Apóstolos. Então, nós temos aquela famosa citação. Quem foi de grupo de jovens, de movimento, de grupo de base, já deve ter meditado nela, que diz que viviam na partilha, dividiam o pão, dividiam os bens, viviam em oração comum. Aqui, nós temos já um ponto bem importante da gente notar, um detalhe bem interessante, tá? Eles viviam tudo em comum. Eles não eram religiosos, não eram freis, freiras, monges. Eles eram homens e mulheres casados, na grande maioria, já alguns celibatários, próprio São Paulo nos fala disso nas suas cartas. Mas nós tínhamos homens casados, mulheres casadas, filhos dessas famílias, que viviam a oração em comum, o pão em comum, os bens em comum. Ou seja, a vida social deles era semelhante a uma vida religiosa hoje, por exemplo. Entre eles, nós tínhamos também sacerdotes, bispos, casados. Então, a vocação ao matrimônio, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal e a vocação celibatária, leiga, elas coexistiam na mesma comunidade, na mesma família, inclusive na mesma pessoa. Dá pra gente entender, e aí aqui vejam, isso é uma análise minha. Eu nunca vi, é possível que tenha, não tô dizendo que eu inventei, que eu sou um gênio pra falar isso, mas eu não trouxe base pra esse tipo de análise, mas eu entendo que nesse primeiro momento nós tínhamos essas vocações todas misturadas, não delimitadas, quase como se a gente entendesse que a santidade, no seu modo puro, se dá pra dizer assim, seja isso, seja não ter vocação. Bom, no céu não seremos casados, por exemplo. Então, naquele primeiro momento,
as primeiríssimas comunidades tinham esse misto de vocações. Nós não tínhamos, de fato, vocações delimitadas, não era uma comunidade que tinha um mosteiro do lado, que tinha o bispo na cátedra, que não era casado, que as famílias iam na missa, não. Era tudo de tudo um pouco, cada um todos eles viviam características de todas as vocações. Essa distinção, ela vai se refinando ao longo, aos poucos da história, inclusive por necessidade, dos fiéis, tá. Que talvez naquele momento, as primeiras comunidades, de fato, fossem santas o suficiente para não precisar disso. É possível. Junto dos apóstolos, né, nós temos aquele que não é um dos 12, mas que é certamente um dos maiores santos da igreja, um dos pilares da igreja, São Paulo, também chamado apóstolo, ainda que não seja um dos 12 originais. Ele expande rapidamente aquela comunidade, para diversos pontos. Voltando ao nosso mapa, se a gente começou aqui no Oriente Médio, que Damasco, inclusive, de onde vem São Paulo em suas viagens, ele vai através agora eu não consigo selecionar o negócio. Bom, ele vai através do mar Mediterrâneo e ele espalha bom, ele chega até Roma, né, então ele sai hoje tá difícil me entender com esse mapa. Eu nem falei aqui, né, pessoal, mas esse mapa aqui é um mapa exclusivo do Hub Católico, inclusive. Foi feito para essas aulas, para o Todo Santo Dia, para dar essas aulas. Ele sai daqui e ele espalha. Ó, aqui nós temos igrejas históricas marcadas, tá? Roma. Então, as viagens de São Paulo expandem a igreja. É, São Paulo vem do Oriente Médio também, de um lugar muito ah, próximo dos apóstolos. E aí, se a gente pensar hoje, tá? Jerusalém, Israel, os territórios palestinos, diferente do que a gente tem aqui, que a gente está acostumado, por exemplo, no Brasil, eu vou a uma cidade que é a 700 quilômetros de Porto Alegre, eu viajo para São Paulo, que é X horas de carro. A gente tem um avião que viaja milhares de quilômetros. Naquela época, a gente está falando de um território de dezenas de quilômetros, não centenas, não milhares. E São Paulo transcende essa medida, digamos, São Paulo atravessa o mar e leva a comunidade que estava acostumada a um lugar, pense, é quase como se fosse uma metrópole, tá. As distâncias, a igreja naquele momento vivia, né, as várias comunidades estavam distantes, à distância de uma metrópole, praticamente. Ou a grande maioria, ao menos. E São Paulo sai e leva ela por toda a costa do Mediterrâneo até Roma. Então, eh, voltando aqui, imaginem, o Mediterrâneo ele vem de uma ponta a outra aqui, ó, se a gente tá falando de Roma, quer dizer que São Paulo preenche praticamente, eh, meio Mediterrâneo. Nós temos apóstolos que vieram também para o Egito, então, próprio São Pedro vai a Antioquia, vai a Roma, mas São Paulo é o grande, expoente da evangelização nesse sentido. Hum, Me perdoem. Eh, e essa expansão é muito própria da missão dele, é o território de trabalho dele. As comunidades para quem ele escreve as epístolas, tá, Tessalônica, Corinto na Grécia, Éfeso na Turquia, inclusive algumas como Éfeso são cidades que em si, enquanto cidades, não existem mais, nós temos as ruínas de Éfeso. Roma, onde São Paulo e São Pedro morreram, eh, são lugares onde a fé católica vai se desenvolver muito rapidamente nessas primeiras décadas. E essa expansão rápida ela tem, 2 fatores, tá. Primeiro, a graça de Deus,
agindo através da obediência dos apóstolos, né, eh, fazendo se cumprir a missão que o próprio Cristo deu. E segundo, a estrutura do próprio Império Romano, tá, que ainda que nós tivéssemos perseguições aos católicos, a unificação territorial do Império Romano, o Império Romano ele tinha uma estrutura tal que possibilitava tanto a segurança na viagem, quanto a própria viagem, muitas estradas, eh troca, comércio, tudo isso de algum modo facilitava que, os apóstolos, os demais discípulos, os bispos transitassem dentro do território, facilitava o trânsito inclusive dos católicos, mesmo eles sendo perseguidos. Eh, claro que em dado momento lá pelo século, 3, 4 nós vamos ter as perseguições sistemáticas que vão dificultar, mais esse traslado, mas ainda com as perseguições mais pontuais nesse primeiro momento, o trânsito dos católicos é algo que é facilitado pela estrutura do Império Romano, tá. O Império Romano vai atingir o seu auge territorial pouco depois, do tempo de Nosso Senhor, da crucificação. Então, na era apostólica, a gente já está quase no maior território romano possível. E é irônico que, o Império Romano, que por séculos perseguiu a igreja, perseguiu o próprio Cristo, perseguiu os seus discípulos, os seus membros, também tenha sido aquele que involuntariamente proporcionou essa expansão, favoreceu essa expansão. Ponto importante é que as primeiríssimas comunidades eram majoritariamente de judeus convertidos, então, gente que entendeu que o Messias já tinha vindo, tá. Basicamente, se a gente for pensar até com os judeus de hoje, a diferença entre os católicos e os judeus é que os católicos, é claro que é uma simplificação grosseira, mas os católicos são judeus que entenderam que o Messias já veio. Mas quando a gente tá falando das primeiras comunidades, a gente entende que, sendo elas majoritariamente de judeus convertidos, que creram em Nosso Senhor, a gente parte de uma base moral, religiosa comum, judaica, sólida. Só que essa geração seguinte, que aí a gente tem na figura de São Paulo a evangelização dos gentios, hã, como um grande, pilar, essa geração seguinte é a geração dos gentios, dos povos pagãos dentro do Império Romano. E esses povos partem de um lugar teológico, de uma cultura, de uma não sei se sociedade, mas de uma formação do imaginário completamente diferente, sem a base judaica, vindos de uma religião pagã, que na verdade não era, a gente não pode nem chamar de religião, era um mosaico de mitologias regionais, sem uma doutrina, unificada. Hoje a gente vê, eu vou pegar um livro, não sei se dá pra ver aqui atrás, eu vou pegar um livro, por exemplo, do Neil Gaiman sobre mitologia nórdica. Na verdade, a mitologia nórdica, que é bem posterior inclusive, eh, ela não é a mitologia nórdica, não existia um compêndio que relacionava tudo. São várias histórias soltas que foram se juntando e formando isso. A mitologia grega é a mesma coisa. Inclusive, a depender de onde dentro do território onde hoje é a Grécia ou arredores se estava, o panteão tinha esse ou aquele deus, inclusive se misturando com deuses babilônicos, com deuses egípcios. Quer dizer, a gente hoje comprimiu isso dentro de algo que seria como uma religião, mas na verdade hã, eh, essa cosmogonia, ela nem é de fato algo unívoco. Ela não existia naquela época sozinha, cada lugar tinha os seus conjuntos de na cidade tal eles adoravam, sei lá, Zeus e
entendiam que Afrodite era filha de Zeus e Poseidon irmão, mas eles ignoravam que existia, sei lá, Apolo, e em outra era Ares e ignoravam Poseidon. Então, hoje o homem moderno é que reuniu essas histórias e relacionou tudo. Então imaginem essa mentalidade dessa uma pessoa formada nessa cultura, nesse imaginário, se torna católico. Eh, isso gera comunidades, de fato católicas, cristãs, não pagãs, mas com muito mais dúvidas, dilemas morais e teológicos, porque a distância entre o ponto de partida deles e a fé plena, digamos, a santidade era muito maior, o conhecimento da fé era muito maior. Imaginem, hoje é simples a gente pensar, tá, eu sou alguém que, tive minha conversão adolescente já, não tive uma experiência de vida católica ao longo da infância e do início da adolescência. Eu parti de um lugar muito mais distante. Eu, aos 17 anos, 18 anos, quando me converti, era alguém muito mais distante, muito, menos conhecedor da fé católica, do que alguém da mesma idade que eu, que tenha sido católico a vida inteira. Então, a gente é bem simples a gente entender que um católico proveniente do judaísmo estava muito mais próximo daquilo que era de fato o catolicismo, do que se entendia da fé, do que alguém que era pagão. E é justamente esse, pano de fundo moral, hã, essa decadência, inclusive da cultura dos gentios, e aí falando do Império Romano como um todo, como sociedade, que vai corroer o próprio império por dentro com o tempo. Então, os gentios, muito mais do que os judeus, ainda que os judeus também com seus diversos problemas, vêm dessa sociedade degradada que afundou o Império Romano dali a alguns séculos. Eh, talvez eu esteja falando algo novo para ti, mas Roma não caiu simplesmente por uma invasão. Na verdade, Roma não caiu por conta de uma invasão bárbara, tá? Roma sofreu diversas invasões externas e internas, e Roma implodiu, o tecido social foi se desgastando e ela foi se dividindo internamente, inclusive porque muitos povos bárbaros, vivendo dentro de Roma, passavam a ascender postos e aquilo que era Roma deixa de ser Roma, ainda que formalmente seja Roma. A gente tem o marco, no final do século V, da invasão de Odoacro a Roma, da tomada do trono de Roma por Odoacro, mas nós tivemos os vândalos invadindo Roma, saqueando Roma décadas antes. Então, nem a queda de Roma a gente entende de fato como um evento específico, ela tem a ver também com essa degradação social. O tecido social foi se desgastando por séculos e depois disso, em dado momento, aqueles povos que não eram romanos, que não tinham cultura romana, que não tinham o direito romano, que não tinham, a educação romana, eles conseguiram ter sucesso tanto na invasão externa quanto no domínio das instâncias internas, porque aquilo que antes era forte estava fraco. Com a morte de São João, ali por volta do ano 100, se encerra a era apostólica e começa aquilo que a gente chama de patrística, o período dos padres da igreja, os grandes bispos, dos doutores que consolidam, aprofundam a doutrina que os apóstolos tinham espalhado. E é também nesse período que nasce, ou renasce, se dá pra a gente pode entender inclusive isso, o fenômeno da vida eremítica. Eh, vejam que a gente partiu de uma, hã, das primeiras comunidades santas, e aí eu tô usando entre aspas aqui porque é uma forma de entender minha, eu não tô cravando isso, eu não tô dizendo isso, eu não tenho uma fonte que escreva isso ipsis literis, mas santas o suficiente para não ter necessidade de vocações. Todas as vocações misturadas ali. Nós temos então a segunda geração, ou a partir da segunda geração, com os gentios, pessoas que, partem de um ponto muito mais distante da fé católica e que não conviveram
todos os apóstolos necessariamente, que tiveram menos proximidade dessa igreja nascente, que não conheceram o próprio Senhor, diferente das primeiras comunidades, que já partem de um ponto mais atrás. E aí eles já precisam um pouco mais dessas distinções, dessas, não apenas hierarquias, mas também hierarquias, mas dessas espiritualidades que são mais pontuais, que são mais personalizadas, que são mais individuais. Partimos desse momento, quando a gente termina a era apostólica ali, a gente começa a viver, o fenômeno da vida eremítica em especial, tá. Alguns homens e mulheres que entendem que precisam viver a vida espiritual, a vida ascética, longe das cidades, porque as cidades são reflexos, eh, dessa sociedade romana que eu estava explicando pra vocês, do qual provém os gentios também, que são cada vez mais imorais, mais inseguras, mais invadidas, inclusive que perseguem católicos. E aí quando nós temos o fim das perseguições, a gente também, de algum modo, ao mesmo tempo que a degradação da sociedade impulsiona os santos para longe dela, o fim do martírio impulsiona os santos a buscar outro tipo de penitência, que é a vida eremítica também, a vida do deserto, né. E por que que eu disse que nasce ou renasce? Porque na verdade, eh, na no Novo Testamento e no Antigo Testamento nós temos muitos homens, em especial homens, que vivem essa vida. O próprio São João Batista, a gente pode dizer que ele tem uma vida muito semelhante à vida dos padres do deserto, inclusive inspira os padres do deserto. Muitos dos profetas, próprio, Nosso Senhor Jesus Cristo se retira para o deserto antes de manifestar o seu ápice no Monte Tabor. E aí o grande nome que a gente conhece desse movimento dos padres do deserto é Santo Antão, né. Eh, Santo Antônio do deserto ou Santo Antão do deserto, que era um santo egípcio que alternou tempo no deserto com as idas à cidade para pregar, inclusive fugindo de perseguições em alguns momentos. Eh, Ele, assim como outros grandes santos, fugindo das cidades buscando a solidão, e Deus, quase como uma pegadinha, fazia com que a santidade deles fosse tal que as pessoas buscassem eles, então eles fugiam da cidade e as pessoas iam atrás deles. E eles formavam discípulos. Hoje a gente poderia dizer que na força do ódio, claro que é uma brincadeira, mas, né, nessa nesse jogo, assim, de tentar ser mais santo, não para ser mestre, mas acabar sendo mestre por buscar a santidade. Outros tantos eremitas, eles se afastavam e praticamente não voltavam mais. Os estilitas, por exemplo, viviam anos em cima de colunas, alguns em gaiolas, buscavam penitências duríssimas. Dá pra gente dizer que esse é o primeiro esboço de vida religiosa organizada. Ainda que seja uma vida individual, sem uma regra comum, mas a necessidade da radicalidade tá aí. E a gente vai entender ao longo da história que a vida eremítica, o desejo do eremitério é sempre suscitado antes dos grandes movimentos da vida religiosa. Então temos Santo Antão no deserto do Egito e, por outro lado, paralelo a ele, nós temos também a vida cenobítica, que é muito semelhante, são homens e mulheres que não querem, viver na cidade, mas também não querem a vida de solidão, eles não buscam a solidão, eles buscam o afastamento, a vida ascética. Então eles se juntam em pequenos grupos, elegem algo como, hoje a gente chama de abade, na época a grande maioria já não, ainda não chamava assim, votam, decidem, combinam a própria regra de vida e fundam como se fossem mosteiros isolados. E o grande nome aqui é São Pacômio. Então, nesse primeiro momento dos primeiros séculos, aqui a gente está falando de séculos 2, 3, 4, a gente tem os 2 pilares daquilo que
de algum modo a gente pode dizer que é como se fosse uma prefiguração da vida religiosa, que é São Pacômio e Santo Antão. E aí, tem uma diferença que é crucial, porque depois vai virar a ordem religiosa, que é, cada mosteiro cenobita tinha a sua própria regra, a sua própria liderança, sem nenhuma ligação institucional com um mosteiro vizinho, com o cenóbio vizinho. Era uma vida religiosa pontual, decidida por cada grupo, por cada comunidade, era uma vida, eh, a espiritualidade era própria daquela comunidade, era uma espiritualidade única, se dá pra gente assim dizer. Eh, Inclusive deixa eu abrir aqui um parêntese importante, porque, o antecessor da vida religiosa feminina, tá, diferente dos homens, essas comunidades de mulheres, em geral, elas não saíam para o deserto, elas surgem, inclusive dentro da própria cidade de Roma, a partir do século II, III, IV. Viúvas nobres, nós temos, claro, por exemplo, Santa Maria Egipsíaca, que era uma eremita, nós temos comunidades femininas, eh cenobíticas, mas em muito menor escala. E nós temos esse fenômeno das viúvas, das virgens romanas, em especial das viúvas nobres, que, com os bens herdados dos maridos, acolhiam especialmente outras mulheres nas suas casas para rezar, para estudar, para fazer caridade, né. Santa Marcela de Roma, Santa Bibiana de Roma, Santa Priscila, Santa Inês, são alguns desses nomes dessa época. Eh, Algumas dessas casas viraram igrejas depois, basílicas. São Jerônimo, por exemplo, se hospedava nessas casas para ensinar a fé para essas mulheres, então é um parêntese interessante, porque quem acompanha no Todo Santo Dia também lembra que eu sempre falo eh, das grandes virgens e viúvas de Roma, que depois nós vamos ter as grandes abadesas, como se fosse um movimento linear, uma continuidade. E elas são inseridas sim, elas não estão nesses 2 grandes movimentos exatamente, ainda que estejam presentes, né, cenobitas e eremitas, mas elas têm como que um apêndice, uma vida religiosa particular que segue dentro das cidades. Eh, Bom, eu falei que a queda do Império Romano do Ocidente, ela vai ser um processo gradual, né, não é um evento único. Enquanto essas coisas aconteciam na vida da igreja, a vida do Império Romano acontecia. O imperador Diocleciano, ele vai criar a tetrarquia, o mesmo imperador Diocleciano que fez a segunda grande perseguição do Império Romano, na virada do século, 3 para o 4, isso. Ele cria a tetrarquia, são 4 governantes dividindo o império, numa tentativa de segurar esse tecido social que já vinha se desfazendo, né. Nós passávamos a ter uma divisão maior na sociedade romana, isso requeria líderes mais próximos, ao mesmo tempo que o Império Romano já tinha crescido tanto que também era difícil manter aquilo, tanto financeiramente, quanto militarmente, quanto politicamente. A burocracia cresce, o império racha entre Oriente e Ocidente. Os povos bárbaros, visigodos, vândalos, érulos, eles vão gradualmente ocupando cargos dentro da própria estrutura burocrática de Roma. Odoacro, por exemplo, que é quem toma, eh, Roma do último imperador, era um érulo, né, de origem, eh, érula, um povo que vivia mais ou menos nessa região aqui, tá, a caminho ali entre o do norte e o centro da Europa, mas que era líder de uma legião inteira de érulos. Nós tínhamos uma legião do Império Romano que era inteira de érulos, liderada por Odoacro. Ele é que depõe o último imperador do Ocidente, tá. E é nesse cenário que poucas décadas depois a gente vai ter São Bento de Núrcia, filho de, uma família nobre, uma cidadezinha a poucos dias de Roma, vai para Roma estudar, se choca com a imoralidade da cidade, a gente já ouviu essa história, tá, de outros santos dos eremitas, dos cenobitas, foge sem avisar, vai viver como eremita, numa caverna perto de Subiaco, perto de um mosteiro cenobita.
é uma história, com muitos detalhes, com muitas, coincidências, tá, muitas ações da providência. Ele vai ser eleito abade por insistência da comunidade vizinha, enfim, nega muitas vezes, acaba aceitando, os monges se arrependem porque ele é muito duro, tentam envenenar ele, temos o milagre da taça envenenada. Tudo isso, a gente vai ver mais profundamente na aula de amanhã, mas, eh, a gente precisava entender esse movimento de, hã, a igreja das primeiras comunidades, ao longo do Império Romano, é isso que é importante, tá. A sociedade vai mudando e as pessoas que, os que se convertem ou que nascem católicas, elas estão inseridas nessa sociedade, então elas vêm com esse imaginário, com essa cultura, com esses vícios, com essas dificuldades. Eles são expostos aos problemas daquela sociedade. Então a sociedade de algum modo molda não o que a igreja decide, mas a necessidade dos fiéis, e a igreja, vendo a necessidade dos fiéis, vai aprofundando aquilo que ela conhece da fé, explicando aos fiéis aquilo que ela conhece da fé. Então, nós temos uma escalada ao longo desses primeiros séculos de uma comunidade, e muito entre aspas, é uma figura de linguagem, tá, de uma comunidade perfeita ou de uma comunidade santa, que é santo o suficiente para não ter necessidade de espiritualidades específicas, necessidade de carismas, de vocações. No final, a vocação é um estado de vida específico, uma espiritualidade específica indicada, e as primeiras comunidades não tinham essa necessidade, foram aos poucos tendo. É nesse meio tempo que nós vamos ter, nos grandes concílios, diversas definições teológicas. É nesse meio tempo que a igreja vai se ordenar em dioceses, nas primeiras décadas, da Igreja Católica, que ela vai começar a ter não apenas bispos, mas presbíteros, já tinha diáconos. A estrutura da igreja vai tomando forma nesses séculos. E é nesses séculos que a gente vai ter também, essa expansão, e vai ter esse afastamento do ponto de partida. Vai ter, eh, pessoas muito mais distantes na sua conversão do que aqueles primeiros católicos, provavelmente. E aí, então, a gente vai ter, eh, ao longo desse dessa história da igreja, os beneditinos a partir de São Bento, nós vamos ter as reformas beneditinas já no final do primeiro milênio, na virada do milênio. hã, Todos esses momentos, nós temos os os eremitas antes da vida de São Bento, antes das reformas, nós vamos ter uma sucessão de santos eremitas, o martiriológio nos mostra muito isso. Ali pelos séculos 11 e 12 nós vamos ter outra sucessão de eremitas, porque a gente está um momento que antecede a fundação das ordens mendicantes, assim como o momento também dos templários, dos cistercienses, dos, eh, franciscanos e dominicanos. Então a gente vai, eh eh, a a gente vai ter esse movimento eremítico sempre precedendo grandes passos na vida religiosa, como se Deus fosse suscitando nos seus santos um desejo ardente por uma vida santa com um carisma específico. E ele suscita em vários. E em algum deles isso de fato vai florescer e vai nascer uma grande obra. Certamente alimentado pelo trabalho, pela vida de todos aqueles que os antecederam e inclusive foram seus contemporâneos. Eh, e ao longo dessa história a gente vai então entendendo
o que cada um desses movimentos, as reformas, se nós temos no momento os beneditinos com uma uma regra única, mas não mosteiros unificados, lembra que eu falei lá que os cenobitas eles não têm regra única, eles não têm ligação entre os mosteiros, bom, os beneditinos a partir de São Bento nós temos uma regra que passa a ser vigente, a gente vai entender como isso aconteceu na próxima aula. Mas por muitos séculos, são mosteiros isolados que seguem a mesma regra, que têm o mesmo ideal distante, digamos, que vão relaxando nessa regra, mas as reformas beneditinas, em especial a cluniacense, mas a cisterciense também depois, vai trazer essa unidade, vai trazer a vida religiosa mais como a gente olha hoje, eu sempre brinco, como uma multinacional, tá, com filiais, com uma hierarquia unificada, com Eh, um processo, uma hierarquia própria, tá, com, priores, abades, com alguém que ordena uma região, com a ao espelho da própria vida católica, tá. Depois nós vamos ter com, os mendicantes, um novo movimento, de algum modo, os franciscanos, as clarissas trazendo essa igreja humilde, baixando a bola daquelas, congregações, daquelas ordens que ficaram grandiosas, a obra de Cister, de Cluny, elas foram tão importantes que eles ficaram de fato importantes politicamente, financeiramente, foram um sucesso, e isso subiu a cabeça, isso trouxe, mais do que subiu a cabeça, isso trouxe, atraiu pessoas que não estavam interessadas na vida espiritual, estavam interessadas no negócio, de algum modo. Os franciscanos e as clarissas, eles surgem trazendo a igreja de novo para o chão, para a humildade. E ao mesmo tempo nós temos os dominicanos que surgem para blindar essa igreja que se abaixa, mas que não pode se abaixar para heresia. Então, são movimentos, claro, hoje a gente está olhando, com séculos de distância, a gente entende essas coisas. É possível ver esses movimentos da divina providência. O difícil é ver isso para quem está vivendo. Então, tem um deslocamento geográfico e espiritual bem interessante aqui. O papado, né, o sumo pontífice desde São Pedro sempre esteve em Roma, isso nunca mudou, mas a intensidade real da vida católica nesse período pós-patrístico, ao longo da Idade Média, ele vai migrando de região. Então a gente vai ter isso também, quem acompanha o Todo Santo Dia vai lembrar que eu falo dos eixos, então nós temos em cada período um eixo principal de movimento dos católicos, de influência, de grandes doutores, de grandes teólogos. Eh, São Domingos de Gusmão funda os pregadores na Espanha, São Francisco de Assis e Santa Clara fundam os movimentos em Assis, os cluniacenses e cistercienses estão concentrados na França, em contato com a Grã-Bretanha. Então a gente já tem um deslocamento para a Europa daquilo que antes estava muito centrado no Oriente Médio. Lembra, a gente não está falando da sede, da Igreja Católica, da Santa Sé. Não, a gente está falando da vida, da efervescência da vida católica. Num primeiro momento, a efervescência da vida católica, ela estava nesses lugares. Ó, vou trazer para vocês o mapa aqui, mais uma vez. Dá para a gente dizer que a vida católica ela nasce aqui, né? Falamos disso, Oriente Médio. Aí depois ela se expande principalmente nessa região, tá? A gente vai ter depois um avanço, inclusive aqui com a Tunísia, onde hoje é a Tunísia, mas Cartago, Hipona, nesses primeiros séculos. Claro que, ela não invade, não vai para o Oriente, vai para o Oriente. Ela não sobe para cá, sobe. Ela já nos primeiros séculos ela não chega na França, na Grã-Bretanha, chega, mas o foco da vida religiosa, da efervescência católica é aqui. E aí então, esse movimento vai migrando para cá, tá. Espanha, Roma, França, até um pouco a vida monástica é muito forte aqui na Irlanda. Então, nós temos esse movimento que também pode ser observado ao longo da história, e no momento em que essa vida,
se afasta do Oriente, onde ainda temos o Império Romano. Lembra que o Império Romano ele cai no Ocidente, ele permanece no Oriente, hoje a gente chama de Império Bizantino, mas para quem estava lá naquele lugar naquele momento, era Império Romano. É o Império Romano que sobrou. É o Império Romano que perdeu territórios, mas aqui segue sendo Império Romano. Inclusive a capital Constantinopla, ela era a capital antes da queda do Ocidente. E esse lado do império, ele deixa de ser o centro da vida católica, ainda ele tem muita vida católica, ele é católico, mas a vida católica ela começa a acontecer mais longe dali. Ao mesmo tempo, esse império bizantino, né, ele passa a afundar na mesma burocracia excessiva que corroeu Roma, só que ele segue por alguns séculos, 4, 5 séculos. Ele vai cair um milênio depois, né, da Roma ocidental. E a igreja no Oriente, ela continuava intimamente atrelada ao Estado, que é algo que aconteceu também, de algum modo, no Império Romano como um todo, nos primeiros séculos, e com a queda do Império Romano isso se solucionou, de algum modo. Eh, os imperadores, eles percebem que a vida católica ela estava mais viva, mais pujante na Europa, e eles tentam puxar a autoridade eclesiástica de volta. Eles acreditam que, bom, é porque o Papa está em Roma. Antes o Papa, sei lá, talvez pensasse talvez que o Papa não mandava tanto, mas agora que Eh, de algum modo, o catolicismo, sob a autoridade deles, está ameaçado, eles querem puxar para si. E essa queda de braço, às vezes mais sutil, às vezes menos, às vezes disfarçada, às vezes menos, eh, ela vai desencadear o cisma do Oriente. É claro que nós temos, uma linha do tempo, uma cronologia que vai explicar os debates, as cartas, as heresias, as divergências teológicas. Mas o pano de fundo é uma queda de braço, um problema, um incômodo com a centralidade, a efervescência do catolicismo que migra para a Europa. E não por ser Europa, por ser a questão não é a nomenclatura, não é o imperialismo, não. É porque não é a gente, é os outros, tá. Claro que isso é uma simplificação muito grosseira, mas é pra que a gente entenda o contexto desse movimento e entenda que isso está relacionado com esses movimentos que eu falei da vida religiosa. Nós temos inclusive num período semelhante ao das ordens mendicantes, a recuperação, digamos, dos carmelitas, os o episódio de São Simão Stock. E aqui é o ponto de virada conceitual, digamos, da nossa aula, né, a gente tem um movimento de ondas, queda, ápice, queda, ápice, queda, ápice. Vida benedi primeiras comunidades, degradação social e, por óbvio, das comunidades por si, porque são pessoas que estão na sociedade. Aí vai caindo, vai caindo. Aí nós temos a vida eremítica, que joga pra cima, temos São Bento, pum, vida religiosa, ápice da vida religiosa, os beneditinos vão, caem, 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 vão se degradando, vão recebendo, os nobres vão tomando o espaço sem querer, sem ter, objetivo religioso, pum, chegamos numa decadência, eh, reformas beneditinas, cluniacenses, cistercienses. Aquilo degrada rapidamente, nós temos os mendicantes, nós temos os carmelitas. Então, esse movimento ele vai acontecer ao longo de toda a história. E as ordens, religiosas, elas não são coadjuvantes nesse processo. Ainda que em alguns momentos elas sejam menos protagonistas, mas elas são protagonistas dos momentos que a igreja venceu e elas puxaram para baixo, de algum modo, a igreja quando a igreja sofreu. Acho que esse é um dos pontos importantes dessa aula, para que vocês entendam por que as demais aulas são importantes. Eh, a gente vai ter depois, 500 anos para frente, um novo período de mistura da igreja com a nobreza, uma nova decadência, e aqui eu não estou falando só de vida religiosa, mas também de vida religiosa, a gente vai ter
isso culminando no cisma protestante, o padrão se repete mais uma vez. Nós temos, eh, a decadência, a degradação, o cisma protestante, os cismas protestantes, na verdade. Diante disso, grandes ordens, grandes reformas surgem. Nós temos os carmelitas descalços, nós temos os jesuítas, nós temos os barnabitas, fundados por Santo Antônio Maria de Zacaria. eh, então, mais uma vez, nós temos as ordens religiosas tomando, as rédeas e dizendo: "Ó, isso aqui, essa fraqueza não é uma fraqueza da igreja. A igreja ela é forte, ela é essa aqui. A igreja é a igreja de Cristo. Isso aqui são pessoas que se utilizaram da igreja para degradar a igreja para os seus benefícios próprios". Então, nós vamos ter mais uma série de grandes reformadores ou de grandes fundadores. Eh, e aí nós temos, de algum modo, aí o encerramento desse período das grandes ordens, tá. Porque de quase 1000 anos, inclusive, tá, dos beneditinos para frente. Depois disso, a gente vai ter mais uma vez um momento de queda e o que surge disso já é algo mais moderno, são as congregações salesianos de Dom Bosco, os orionitas de Dom Orione, os guanelianos de São Luís Guanella. Então nós vamos ter uma resposta religiosa, mas de outro formato jurídico, talvez, tá. Claro que nós temos diferença de espiritualidade, nós temos diferença de prática, mas também temos uma figura jurídica nova, porque a gente está na modernidade já. Mas a resposta também é uma resposta religiosa. Essa é a lição central, essa é a moral central que eu quero trazer nessa aula aqui. Cada uma dessas ordens nasceu de homens e mulheres, santos e santas, chamados pessoalmente por Deus para resolver com a graça dele um problema real da vida religiosa, da vida social, eh da vida da igreja e do mundo, tá, do um problema do seu tempo. Eles não foram empreendimentos genéricos, não foram, sonhos sem porquê, sem método, sem intenção. Esses santos, eles não fundaram as suas ordens, não escreveram as suas regras, não ordenaram as suas congregações, não pastorearam as suas comunidades pensando, eh, não sei o que vai ser amanhã, não sei o que eu vou fazer. Não, eles tinham uma ideia, eles tinham uma intenção. Eles podiam não saber ainda como chegar lá e vão desenvolver o seu método, mas eles sabiam onde é lá, eles sabiam o caminho. Eles não estavam, eh, levando um monte de ovelhas por um caminho que eles não sabiam se era um penhasco, se ia para o mar, se ia para a praia, se ia para o gelo, se ia para a floresta, se ia para um campo. Não, eles sabiam onde eles queriam levar as suas ovelhas. Eles já queriam respostas específicas para crises específicas. Eles foram essas respostas, ainda que eles não entendessem que eles eram a resposta da crise, mas eles enxergavam o problema, o sintoma daquela crise. E eu garanto pra vocês, a vida de cada um desses fundadores, no detalhe, as suas obras, elas são muito mais ricas e muito mais interessantes do que esse panorama geral todo que eu, consegui entregar hoje. Então por isso eu deixo pra vocês o convite, a partir de amanhã, dia 11 de julho, dia de São Bento, primeiro fundador que a gente apresentou aqui. Né, na aula de hoje, o primeiro dos grandes, o que iniciou esse movimento de vida religiosa, vai ter a sua primeira aula, né. E nós vamos ter uma aula por semana, cada uma dedicada ao santo fundador. A aula de São Bento vai ser uma aula aberta, com o mesmo método que eu usei aqui, tá. Ambientação histórica completa, vida do santo, nascimento da obra, desenvolvimento posterior da devoção. E esse é o curso chamado Pilares da Ordem. É um curso que, como eu falei no início, foi gravado em 2024. Foi veiculado muito brevemente em 2024. E agora ele está sendo regravado com tudo que nós temos aqui no Hub, com todas as
tanto tecnologias quanto possibilidades. Eu falei que o mapa, por exemplo, foi um aplicativo criado aqui dentro do Hub Católico para as nossas aulas, por todo santo dia. Nós temos o Martirológio Romano, deixa eu trazer ele para vocês também. Eh, 11 de julho, nosso Martirológio Romano, no dia de São Bento, ó, Martirológio Romano, que é, até onde eu sei, onde eu consegui pesquisar, o único martirológio romano atualizado do mundo. Pode parecer megalomania, mas eu nunca encontrei um martirológio nem impresso, nem e já pedi inclusive, troquei e-mails em 2023 com o dicastério pra causa dos santos, que me indicou um martirológio, edição típica romana de 2004, com adições da Conferência Episcopal Italiana. Tudo isso nos possibilita, inclusive deixa eu marcar, não tinha marcado ele como favorito ainda. Nós temos agora essa opção, quem acessa aqui, ó, logado no com seu Hub ID, consegue, salvar os seus santos favoritos, ó. Então, nós temos hoje muito mais possibilidades de ter, de fato, esse curso. A aula de São Bento amanhã vai ser uma aula aberta, assim como essa aula de hoje. Amanhã eu falo para vocês como adquirir o curso, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar da ideia e que ela vai ser muito simples e muito útil para a vida de fé de vocês, para quem gosta de história, para quem talvez não goste tanto, aguarda, fica até o final, ouve essa aula, e depois me conta nos comentários. A gente vai ter material de apoio incluso, a aula de amanhã vai ser uma aula muito semelhante a essa em estrutura, em materiais e claro, quem estiver assistindo essa aula, quem tiver, quem adquirir o curso ao longo dessa aula de amanhã, vai ter condições muito melhores do que quem for comprar daqui a 2, 3 meses. Eh esse foi o contexto todo. Essa aula de hoje, eu poderia ter dado só aula de São Bento, mas eu queria que a gente estivesse no mesmo lugar histórico, digamos, que a gente partisse da mesma base para entender por que a gente tem que, hã, agora estudar pontualmente esses santos e santas e suas obras e seus contextos. Daqui a gente parte, entendendo como eu entendo essa história, os movimentos, os altos e baixos, a vida eremítica antecedendo os grandes movimentos, a vida das grandes mulheres romanas, especialmente do Império Romano, mas especialmente de Roma, nos primeiros séculos. Tudo isso tem a ver com o que a gente vai falar. Tudo isso está muito encaixado. E ao fim do curso vocês vão conseguir olhar para trás e pensar: "Meu Deus, tudo faz muito sentido. Deus pensa em tudo". Certo? Eu espero vocês para a aula de amanhã. Antes Temo a gente está lançando um curso, mas deixa eu lembrar do nosso patrocinador. Nós temos patrocínio da Selo, que é a loja de camisetas do Hub Católico. Tu pode acessar ela aqui pelo QR Code, o link vai estar na descrição também. As camisetas da coleção Regra, que é uma coleção baseada nesse curso. A coleção Regra ela nasceu pra gente conversar com o curso. São 12 camisetas, 12 estampas, camisetas e moletons de diversas cores, 12 estampas com os lemas dos grandes fundadores, que vão aparecer no curso aqui. Aproveitem que, por enquanto, as camisetas ainda estão em promoção, os moletons ainda estão em promoção de lançamento. As camisetas estão por R$ 89,90, o moletom eu não me lembro o preço agora, mas as camisetas estão por R$ 89,90, então corre lá, vistacelo.com.br, o link tá aqui no QR Code ou na descrição. Adquire a tua camiseta, as minhas devem estar chegando logo mais, então, se Deus quiser, nas próximas aulas eu vou estar com elas já, camiseta e moletom. Tô com uma leva para chegar aqui, e eu espero vocês na aula de amanhã. Até a próxima. Deixa o teu like e tua inscrição. Não esquece. Like e inscrição é muito importante. Se tu tá assistindo no tablet e no celular, hypa. Tchau.